Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Mulheres na Íntegra. Eu sou Elô Bocaiúva e estamos aqui hoje com uma convidada para lá de especial. É a esposa do pastor Leonardo. Estou aqui com a Nadir Berbit Santana, né? Acertei. Berbit de Oliveira. Berbit de Oliveira, ok. Nadir, é um prazer ter você aqui, né? A gente quer conhecer um pouquinho, até para falar que vocês, né, estão lá, aqui na congregação da nossa igreja, né, na Vila Pisa, e por isso que muitas pessoas não te vê aqui, né, nos cultos, é porque vocês estão lá na congregação, né? É. Então, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Elô. Que bom. E vamos aproveitar esse momento agora para a gente falar um pouquinho, né? Exatamente. E eu tô curiosíssima. Até quando eu falei com você, eu não conheço nada sobre você. Eu quero saber, né? Exatamente muito da sua história, tá bom? Fique à vontade para contar. E aí, uma das primeiras perguntas que a gente sempre faz é: como foi o seu encontro com Jesus? Como que ele te alcançou, né? E hoje, para você estar aqui servindo a ele. Bom, eu nasci em um lar cristão, né? Fui crescendo e aprendendo das coisas de Deus desde nova. Meus pais eram bem, assim, zelosos, né? No estudo da palavra e também de ensinar a gente a palavra de Deus. Tá. A gente fazia normalmente culto doméstico em casa, assim, com frequência. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos. 4? E você é a? Eu sou a terceira. Eu também, eu sou a terceira de 4 filhos. Olha então, só, temos algo em comum. Filhos. E, então, assim, eu me lembro que eu estava sempre presente nos trabalhos da igreja, eu cresci naquele ambiente gostoso, cristão, com problemas, como toda família tinha, tem, né? Porém, um ambiente muito bom, cristão. E quando eu era uma adolescente, estava na adolescência, eu comecei a ouvir pelo rádio um curso que era transmitido pela Transmundial. Tá. E eles davam discipulado. Até eu estava vendo um livrinho agora há pouco, ali na biblioteca? Isso. Que é exatamente sobre a mesma coisa que eu fiz, o mesmo tipo de estudo que eu fiz. Que legal. Através da Transmundial. Da Transmundial. Olha, que bênção. E eu falo que ali foi um tempo de muito assim particular meu. Sim. Que eu pude ter uma compreensão maior do que era o Evangelho, do que era uma entrega da nossa vida, né? Individual, olha só, com Jesus. Sim. Sem ninguém falar nada comigo, eu me interessei, eu quis fazer. Que bênção. Eu solicitei o material, eles me mandaram pelo correio. Que bacana. E eu comecei a fazer. E assim, eu acho que Deus usou isso para minha conversão. Que bênção. Eu morava no Paraná. Paraná? Isso. Olha só, desde sempre. Você nasceu lá? Não. Eu nasci em Minas. Tá. E com 6 anos, meus pais foram para o Paraná. Tá. E ali nós ficamos, eu fiquei até os 18 anos. Completei 18 anos, aí eu fui para São José dos Campos estudar, fazer faculdade. Que legal. E dali 6 meses meus pais foram também. Sim. Mas o meu irmão mais velho que eu já estava lá. Eu fui, fiquei na casa dele, ele que se interessou que eu fosse para lá, foi me buscar. Que bacana. Então foi assim. E para mim foi maravilhoso, porque foi uma mudança radical. Só que eu sentia muita saudade da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Aí dali 6 meses eles foram morar lá. Foi um tempo bom. A família se uniu novamente. E você foi estudar o quê?
pedagogia. Pedagogia, que bênção. Fiz pedagogia. Olha só, que legal. E, assim, eu trabalhava também, né, na época eu já cheguei, já fui procurar trabalho. Sim, para o e sustento, deu tudo né? certo, porque meus pais não tinham condições de me sustentar lá, né? Uhum. Daí eu ajudava em casa até. Que Depois legal. Deus abençoou tanto que eu pude ajudá-los também. Que bênção. Então, assim, foi um tempo de bastante crescimento também. E sempre, assim, procurando estar firme com Deus. Então, foi... Entender, né, que nós temos que buscar por nós mesmos, né? Não é o Deus Sim. dos meus pais, é o meu Deus, né? Eu queria Exato. servir ao meu Deus. Exato. E Ele vai saciando. E Deus foi trabalhando no meu coração, desde aquela época eu lembro, assim, que eu tinha vontade de trabalhar para o Senhor. Que legal. De ser útil na obra. Uhum. E nessas orações aí, nos seus desejos, você sonhava em ser também mulher de pastor? Não, até então não. Não estava na sua listagem? Não, na verdade, assim, eu tinha vontade de me casar. Tá. Mas não especificamente que Com um tinha pastor. que ser com um pastor. Legal. Mas eu queria servir o Senhor. Que legal, que bênção. E aí me conta agora o momento Love Story. Como que foi que você conheceu, né, pastor Leonardo? Eu e Leonardo, a gente se conheceu lá no Paraná. Porque ele é da mesma cidade onde nós moramos durante 10 anos, por aí. Sim. Uhum. Não, deu um pouco mais. Deu 12 anos. Então, e quando eu estava com 16 para 17 anos, um primo meu tinha uma lojinha de calçados e me convidou para trabalhar lá. E o Leonardo já estava trabalhando lá. Certo. Então, a gente se conheceu melhor trabalhando juntos. Tá. E assim, éramos dois amigos, ele era muito bonzinho. Ai, que legal. Muito, assim, tudo ele me ajudava, sabe? Sim. Então, assim, quando eu precisava, ele era muito, muito bonzinho. Que legal. E daí você saiu, então? Depois você foi para São José e ele ficou no Paraná? Isso. Não, na verdade, eu saí 3 meses antes, assim, de completar 18 anos, certo. Porque me convidaram para um outro trabalho melhor lá na cidade, e aí eu fui trabalhar. Ok. E daí, nesse intervalo que eu estava, nesses 3 meses, ele mudou para Limeira. Ele que saiu primeiro, Isso, então, e deixou a donzela lá no Paraná. Tá, vamos ver, vamos. Ele veio para Limeira e você? Daí ele veio para Limeira e eu fui para São José dos Campos. A gente nunca mais se viu. Ok. Ficamos 10 anos sem se encontrar. Entendi. E depois, assim, eu lembro que, assim, a gente chegou a vir aqui em Limeira, mas a gente não se encontrou. Tá. Mas Deus tinha os seus planos, né? Sim, com certeza. Eu arranjei um outro namorado e a gente chegou a ficar noivos. Só que faltando pouco tempo, assim, pra gente se casar, eu resolvi acabar Olha só, o noivado porque a gente não estava se entendendo. Tá. Daí, quando eu resolvi terminar, eu resolvi ir para São José do Rio Preto. Tá. Para não ficar lá perto, porque senão eu ia acabar voltando. Sim. E tal. Meus pais também me deram todo o apoio, eles não queriam também. Tá. Daí, eu fui para Rio Preto, morar de novo na casa do meu irmão mais velho. Okay. Que ele sempre sendo o seu suporte ali. Okay. E aí, eu fiquei lá. Meus pais, dali 6 meses, foram para lá também. Olha só, a história se repetindo. A história se repetindo. Tá. Então, lá em Rio Preto,
eu comecei a frequentar a igreja. Aliás, antes de ir para lá, já conhecia a igreja que eu queria e tal. Tá. Fui frequentar lá, na igreja, era a terceira igreja. E teve uma programação de jovens em Marília. E isso já tinha algum tempo que eu estava lá, né? Sim. Não me lembro se já ano ou meses, Tá. mas... Então, fomos para Marília. E, assim, tinha um ônibus cheio de jovens. Era uma programação que teve no encontro uma média de 3 mil pessoas. Uau. 3 mil jovens. Tá. E numa faculdade. E eu estava lá nessa faculdade, andando sozinha, para lá e para cá, no intervalo que teve. Nisso, eu passei perto do Leonardo. Ele me viu só. e me chamou. Reconheceu? Ele me reconheceu. Olha. E daí, ele me chamou, mas ele estava muito diferente. Muito, muito, muito. Olha só. E aí, a gente começou a conversar e ficamos a tarde toda conversando. Ai, e essa gostoso. Conversa acabou Em namoro. em namoro. Ele também tinha sido noivo aqui, Tá. né? E aí, a gente começou a conversar, contar as histórias de 10 anos que a gente não se via. O que tinha vivido cada Eu tinha um. vivido e acabamos, depois de, acho que quase um ano, a gente começou a namorar. Tá. Mas antes de começar a namorar, eu já tinha certeza que eu queria casar com ele. Ai, que legal. Sentia Não, assim, é no meu ele, coração, né? que era ele. É isso que eu quero. E você já tinha conhecido o lado trabalhador dele, como era lidar, né, com as dificuldades de um trabalho. Para um casamento ia ser mais fácil, né? Sim. Que bênção. Foi. E assim, até abrir um parênteses aqui, para acalmar, né, as meninas mais jovens, né, que às vezes ficam, eu quero, como saber quem é o meu marido, né, eu quero casar. Não, o Senhor está reservado o seu, né, o Senhor vai fazer vocês se encontrarem, né. E com você aconteceu, do nada, estava lá passeando e ele que te chamou. Foi. Que legal. Eu passei, eu não o vi, e ele Olha me só. chamou. E daí vocês, depois de um ano, começaram a namorar? Sim. Se casaram logo? Foi, acho que 2 anos. Tá. A gente casou. E ele já era pastor ou ele estava ainda estudando? Ele estava terminando. Terminando o seminário. Tá. E como que foi daí o processo do casamento? E aí você se deparar, né? Falar, não, vou ser uma esposa de pastor. Como que caiu isso para você, né? Então, aí a gente conversou bastante, né? Sobre a responsabilidade que era ser uma esposa de pastor. As responsabilidades dele também, que eram grandes. Tá. E a gente foi trabalhando isso, orando, e Deus foi preparando, né? Que bênção. Mas eu sempre observava também as esposas de pastor. Legal. E eu pensava assim, né? Fui pensando já, né? Que poderia ser útil na obra do Senhor. Uhum. E saber, né, que tem um ministério para as esposas, né? Sempre teve, né? Sempre teve. Sim. Uma abertura, né? E a gente se colocar nas mãos do Senhor, o trabalho vem, né? E aí, me conta um pouquinho, então, como que foi? Os filhos chegaram... São filhas? 2 filhas. 2 meninas, né? E aí, chegaram logo? Como que foi todo esse processo? Foi 1 ano e meio, por aí, para a primeira, né? Legal. Chegar. Que bacana. 1 ano e meio. Legal. E aí, você desenvolveu algum trabalho junto com ele, né, no ministério dele, ou não? Você cuidava mais da família, ou você então, tinha estudado? No início... O que você fazia? No início, eu estava sempre junto com ele, apoiando, né, no trabalho e com criança, assim, trabalhando aquela com demanda criança, familiar. Participando com as mulheres. A primeira igreja que ele pastoreou foi em Leme, a segunda igreja lá de Leme. Eu sou do Leme. Você é de Leme? Eu sou do Leme, pé vermelho do Leme. Olha que só. legal.
que ano foi isso? Foi em 92, 93. Que legal, eu tinha acabado de sair de lá. É, Eu saí em 90 de lá, 89. Nós casamos em 92. Que bacana. Já temos 32 anos de casados. Olha só, que bênção, uma E caminhada. aí, assim, aquela igreja marcou demais para mim, que era uma igreja, assim, muito querida. E tinha uma SAF muito bem organizada, animada. Que legal. Aí, para mim, era maravilhoso as reuniões. Nos nossos congressos vem o Aprendi pessoal de muito. Leme aqui, sabia? Vem as Aprendi caravanas muito de lá em Leme Leme. aqui. Olha, que legal. Com as mulheres. E todas muito animadas e amáveis também, sabe? Sim, Foi sim. muito bom. Que bênção, olha só. Então, tá bom, daí você casou, trabalhou com ele, né, no ministério. Sim. E aí, vocês sempre em outra cidade, né? Até que chegou esse convite para vocês virem para Limeira, Sim. né? Como é que foi essa mudança? Vocês mudaram muito de cidade? Como foi Depois que nós saímos de Leme, a gente foi para Catanduva. Catanduva, ok. E foi também um tempo maravilhoso. Não foi um tempo longo, foram 4 anos. Tá. Depois nós fomos para Rio Preto, lá nós ficamos 22 anos. Uau, uau. E lá você tinha algum trabalho específico? Então, lá em Rio Preto, eu ajudava como eu fazia em Leme, em Catanduva. Que em Catanduva eu desenvolvi assim um trabalho mais com as crianças e ajudava ele em visitas. Bacana. Fazer visitas, sempre fiz isso, eu amo fazer visita. Que legal. Então, assim, e trabalhava com a SAF também, mas nunca assim como líder. Tá. Líder da SAF, Leonardo mesmo falava, não, você acho que é uma responsabilidade, tem que deixar para as mulheres da igreja, não para a esposa do pastor. Sempre falou isso para mim. E então eu estava sempre junto nos trabalhos e assim, lá em Rio Preto a mesma coisa. Estava sempre trabalhando junto com ele e procurando. E daí, então, como que foi o convite para vir para Limeira? Então, né? Nos conta um pouquinho. Foi uma surpresa muito agradável. A gente não imaginava vir para Limeira. Nunca tínhamos pensado, assim, seriamente em estar vindo para Limeira. Sim. A gente já vinha pensando há algum tempo, talvez, de sair de Rio Preto. Tá. Porque em Rio Preto, a gente, assim, como família, a gente sentia que chegou o momento da gente deixar Rio Preto. Já vinha pensando nisso, mas aí a gente fez um planejamento para frente, não de imediato. Tá. E então foi uma surpresa o convite, porque a gente começou a pensar e a orar sobre isso. Sim. E deixar nas mãos de Deus, assim, muito tranquilos mesmo. Se fosse da vontade de Deus, Deus ia encaminhar tudo, conduzir. E foi o que aconteceu, porque Leonardo, quando as coisas começaram a dar certo, ele ficou muito feliz, muito animado. E eu fiquei junto também. Mais ainda, foi a família. Mas uma coisa, assim, que eu queria deixar é que antes disso tudo, desse pensamento nosso, eu tinha meus pais lá em Rio Preto. Tá. E eu cuidei dos meus pais, assim, durante 10 anos, eles ficaram bastante na minha dependência, sabe? Porque minha mãe começou com os problemas de saúde e ficou cadeirante. Sim. Então, ela dependia muito da minha ajuda. Sim. E eu morava no mesmo prédio que ela. Tá.
Então, assim, foi outra coisa de Deus para mim e para ela, sabe? Facilitar para você, sim. né? E para ela ter a segurança que a filha estava ali. E eles eram ali. muito apegados comigo, né? Legal. Pelo que a gente conversou, já dá para perceber, sim, com né? certeza. Então, assim, o que aconteceu? Depois, minha mãe teve câncer. Nossa. Foi bem difícil. Então, assim, durante 10 anos minha mãe sofreu com câncer. E eu estava ali ajudando ela, assim, sempre presente. Depois, meu pai desenvolveu Alzheimer também. Sim. Não foi algo, assim, forte, mas, sabe, foi bem difícil. Tudo novo, né? Uma vida foi diferente, muito difícil, né? Isso, antes da minha Adaptar. mãe falecer, ele já começou. Tá. E depois... Ela faleceu primeiro daí? Tá. Foi em 2017. Tá. E aí depois, meu pai sofreu bastante com a perca da minha mãe. Sim. E aí a gente tinha que estar ali com ele, né? Então, assim, foi uma situação bastante complicada para mim. Mas Deus E ele continua abençoou. vivo? Não, ele faleceu em 2022. Ah, tá joia. E daí nisso vocês estavam lá? Sim. E surgiu o convite? Então, aí depois que meus pais faleceram, minhas filhas não estavam mais lá. Tá. Então, assim, não havia mais o porquê da gente continuar lá. E então teve a questão da igreja também, que, né, Leonardo ele era pastor auxiliar. Ok. Nessa última igreja. Então, o pastor saiu. Entendi. E aí o Leonardo... pesado, né? Pensou, vou sair também. Só que a igreja pediu para ele ficar mais um tempo até... Encontrar um líder. Encontrar um outro pastor. Tá bom. E aí... Deus foi encaminhando tudo, olha só, foi exatamente no tempo que a gente... Que legal. Né? E interessante que vocês não idealizaram, falaram, não, quero ir embora para Limeira, né? Não, Deus abre a porta lá. Não. Se dispuseram, falaram, Senhor, onde precisar, foi algo assim, muito... Foi incrível, foi maravilhoso, porque a gente ficou feliz, sabe? E... não estranhei nada ter vindo para cá. Faz quantos anos que vocês estão aqui? 2 anos e 3 meses. Legal, olha só, que benção. E a igreja, né, estava no momento precisando, né, de um pastor ali, né? E conta então como que foi, como que está sendo, né, nesses 2 anos e 3 meses ali na Vila Pisa, né? Como que você tem lidado? Está sendo muito bom. Eu estou amando tá ali naquela igreja. Que benção. Eu falo igreja, porque para mim é uma igreja, com certeza. E assim, desafio grande, né? Temos muitas coisas a fazer, assim, que a gente precisa, assim, né? Cada dia mais, se dedicar mais e... Eu, assim, já aprendi a amar a igreja ali muito, sabe? Já de início, assim, eu já gostei. A igreja é muito calorosa, muito... Família, né? Assim, a gente visita lá de vez em quando, poderia ir mais. Mas eu falo, vamos lá também, a gente vai, né? E somar, né? Então... E para somar mesmo, né, com a igreja, e realmente é muito bom. Mais uma perguntinha aqui para você. Tô amando te conhecer, viu? E olha que a gente trabalha, né, no encontro de casais, mas é sempre aquela coisa tão corrida, né? A gente não para ter esses momentos que é tão precioso, né, na nossa vida, né, de conhecer. Nadir, nos conta um texto bíblico, assim, que realmente... fala bem forte ao seu coração, que norteia a sua vida, né? Que onde fala, não, Jesus, sempre que você passa por uma dificuldade, uma luta, fala, não, é esse texto que Jesus me alimenta e me consola. Você tem algum? Eu tenho mais de um. Nos conte. Romanos 8, 37 a 39, né? Que eu vou ler. Pode ler. Abre aí para ler.
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, assim, a gente nessa vida passa por lutas, por dificuldades. Sim. Não tem quem não passe. Exatamente. Todos nós. Todos nós passamos. Mas a gente tem essa segurança, né? Essa confiança que Deus está conosco. Conduzindo todas as coisas. Conduzindo todas as coisas. Então, assim, a experiência que eu estou te contando da minha vida, né? Sim. Eu tenho vivenciado isso na minha vida. Bênção. Que bênção. Que legal. E qual outro texto, então, que você também, que vem à mente? O que você... Lamentações 3, né? 22, acho que é. Abre aí, vamos As ver. misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É verdade, Da não? sua misericórdia, né? Abrir o olho, fala, Jesus, bom dia, obrigada Sim. por me preservar a vida, né? E que eu use essa vida aos teus pés, né? Me use nesse dia, né? Eu falo, né, que por muitas vezes eu dou bom dia, Jesus, que temos para hoje? Porque assim, Sim. eu planejo algo e sai totalmente Às diferente, vezes a gente né? planeja e tudo sai ao contrário. Exatamente. Verdade. E aí a gente fica... Como Jesus, isso que ele quer do nosso coração, né? Como que a gente reage quando as coisas não saem planejado, né? Do que a gente espera. E como que você reage, Nadir? A gente sabe, né? Nessa sua dependência, mas é um coração que realmente confia, fica irritada. Como que você pode, né? Contribuir? Elô, eu sou muito... Às vezes eu fico irritada, assim. Sim. Mas não sou é... muito... Você é mais tranquilona, né? Dá pra gente eu ver acho que eu você é sou tranquila, mas, assim, eu também tenho meus momentos, assim, né? Que eu também fico, dependendo da situação. Mas eu acho que com o tempo, Deus vai trabalhando na nossa vida e vai nos moldando, vai mudando até o temperamento. Sim. Porque eu tenho experimentado isso. Situações assim que talvez antes eu ficava muito nervosa, chorava, brigava. Hoje eu não faço mais isso. Então, hoje eu já consigo manter um controle maior, né? E é uma dependência maior do Senhor também. E é uma confiança que Deus está cuidando da minha vida, está cuidando da minha família, está cuidando das situações. Eu não preciso ficar passando noites sem dormir por isso, entendeu? Legal. Tenho aprendido a confiar mais. Que bênção. E esse aí é o desenvolver, eu falo, né, nos meus estudos, nas minhas aulas, que é a gente desenvolver, fazer a musculação do fruto do Espírito. Sim. Né? Da confiança, da paz. Essa paz, né, que excede todo entendimento, né? A alegria do que o Senhor coloca na nossa vida e vai desenvolvendo. A mansidão não precisa desenvolver tanto, né? Dá para ver você a mansidão em pessoa. Né? Eu preciso falar, Senhor, ajuda, mansa aqui, né? Mas é bonito de ver, né? Que apesar de ter ali todo o fruto do Espírito, alguns a gente precisa exercitar muito mais, né? Às vezes para uns é mais fácil. Eu acho que a gente é dia a dia, né, Elô? Dia a dia a gente buscar em Deus essa... melhorar. Isso. Porque eu tenho procurado fazer isso na minha vida, sabe? E eu tenho sentido, assim, o agir de Deus também. Porque são situações que aparecem no dia a dia e aí eu vejo o trabalhar de Deus, né? E você vai reagindo diferente, sim, né?
no meu relacionamento com o Leonardo, no meu relacionamento com as pessoas de fora, minhas filhas que estão longe. Enfim, eu acho que eu tenho tido uma oportunidade agora de estar podendo refletir mais sobre a minha vida. Eu fico bastante sozinha, às vezes, na parte da manhã. Sim. Então, eu tenho tempo para pensar bastante. Eu gasto tempo também em oração, lendo a Bíblia. Então, eu estou tendo essa oportunidade de ter uma vida mais calma. Tá. Viver a solitude, que é diferente da Isso. solidão. A solitude, né, é eu com Deus E ali buscando em Deus para que Ele molde o meu caráter, o meu comportamento. Legal. E as minhas atitudes. Viver Então, do modo digno. Isso. Para o inteiro agrado dele, né? Amém, Sempre. isso mesmo. Colossenses 1:9 ali, né? O meu versículo motor é esse, né? Que eu viva do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Né? E é isso. E isso é o dia a dia. Não é só um dia, pronto, eu vou saber viver. E, né, eu digo vocês aí, que são os mais calminhos. Será que eu sou tão calminha? Os calminhos, muitas vezes, implodem, né? Fica aquela explosão que eu, por exemplo, eu já falo, eu já grito, né? Eu já resolvo o problema ali, né? Você não parece, então. Pois é. Né? Eu já falei em outros podcasts, falei, chama meus filhos, meu marido. Não, o Senhor tem amansado muito, viu, Nadir? Mudei muito. Muitas vezes eu falo, que legal, não gritei, não bati a porta. Eu era de bater porta, misericórdia. Mas isso já não habita mais no meu ser. Jesus transformou. Mas, assim, é interessante a gente ver essa outra face, né? De vocês tão calminho, tão zen, tão achando que não sofrem. Acham que não ficam nervosos, irritados, mas por dentro, né? São tão pecadores quanto, né, minha irmã? Ai, que bom. Sim. Mas, assim, e é legal de ver, né? Essa necessidade da ação do Espírito Santo. Sim. Transformar também. É. Alguém que parece, que aparenta tão calminho. Fala um pouquinho sobre isso. Ai. É isso aí. É buscar em Deus mesmo. Em Deus, porque né? não é minha natureza. Sim. A minha natureza é pecadora. Sim. E às vezes quer até fugir ainda mais, né? Não apresenta, não aparenta tanto e aí quer fugir mais ainda, né? Dos conflitos, das brigas. Essa né? questão de fugir do conflito é até, assim, um questionamento que eu tenho, porque minhas filhas mesmo falam, mãe, tem hora que a senhora precisa brigar, a senhora tem que ir. Acho que essas filhas são minhas amigas aí, ó. Entendeu? E aí? Mas eu não sei, eu acho que a experiência de vida que eu já tive, tantas situações que eu já passei, que hoje eu não vejo necessidade de brigar. Sim. Entendeu? Exatamente. Exato. Mas Concordo eu espero não brigar nunca, porque é sofrido. E faz mal, entendeu? Aí eu prefiro viver bem, assim. Isso. Do que depender assim. De vós, tem de paz para com todos, né? Sim. Vamos viver a paz. Mas às vezes a gente precisa, né, se impor, porque às vezes também a omissão também é também pecado. Não é também. Legal. Não é, né? É omissão pecado. É pecado. Mas é importante, né, a gente aprender com vocês, né? Eu vou falar vocês, tá? Porque eu sou da turma dos espoletas aqui, tá bom? Mas com os mansos, né? Jesus é manso e humilde, né? E ele nos chama a ter esse coração manso. Então, para mim, por exemplo, é algo muito difícil, entre aspas, né? Mas que eu tenho que me empenhar muito mais para exercer a mansidão do Senhor Jesus. Que para vocês, né, já é um pouco bem mais fácil, o caminho já trilham com naturalidade, né? Mas tem outros que nós, como pecadores, né, que somos, ainda precisa ser lapidado, né? Eu sou pecadora. Somos todos, sim, com certeza. E aí você falou de filhas, né? Então elas já são adultas. Conta um pouquinho. Então, você tem netos? Eu tenho netinho, né? Um netinho também.
Que delícia, né? Minhas filhas são bênção na minha vida, graças a Deus. Que joia, que bênção. E elas estão longe, participa bem? Como que é isso? Uma mora em Jundiaí e a outra mora em São José dos Campos. Tá. E a gente está sempre juntas. São José dos Campos ainda está ligada à família ainda, né? Exatamente. E assim, interessante que eu fui para lá, né, com meu irmão, que na época já era casado, e só tínhamos nós dois lá, da família. E hoje tem uma família enorme lá. Olha só! Por nossa causa. Vocês que fixaram raiz ali. Foi. Que bacana. Então, hoje tem esse meu irmão, o meu irmão caçula. O outro foi para Rio Preto, como eu tinha dito, né? Sim. Então, o meu irmão caçula continuou lá e casou lá, tem os filhos. A minha irmã, que é também casada com um pastor, que morava em Rondônia, depois foi para Recife, depois foi para São José dos Campos, e daí fixou lá e tá lá. Que legal! Eu acho que quase 30 anos, ou 30 Olha talvez. Só. Então, assim, a família cresceu, eles têm 3 filhos, são todos casados e já têm filhos, todos. Então, assim, a família ficou grande. Que bacana. Aí tem vários primos que foram para lá também. E as suas filhas estão lá no meio também, com suporte. A mais velha tá lá. E a outra mora em Jundiaí. Olha só, que legal. E o seu netinho mora onde? Em São José dos Campos. Em São José dos Campos, que é mais longe ainda. E eu sofrendo como eu estou em Atibaia. Bem mais perto. Sim. Ai, mas a gente, assim, procura estar se falando quase todos os dias e tentando aproveitar. Com certeza, né? E é uma bênção ver, né? Esse presente do Senhor, né? Entregar aos netos, não é? Verdade. Uma doçura. Eu estou muito feliz com o meu netinho. Sim. Como ele chama? Bento. Bento, olha só. Deus abençoe o Bento, viu? Gracinha. Que joia, muito bom. Nadir, eu gostaria, então, assim, até de pensar nesse... Você ter construído, né? A sua família já está com netos, né? Neto. E o Senhor presentear. Vimos, né? O quanto Deus trabalhou na sua vida, né? Nessa jornada, em moldando. Como que você inspira, né? As mais jovens? Como você enxerga essa geração, né? Que é tudo do rápido, tudo do... Que é para ontem, agitado, né? Dessa importância de ter essa solitude com o Senhor, de acalmar o coração, de que vai dar tudo certo, não precisa, né, viver essa vida esbaforida que todos nós vivemos, né? Como que você pode contribuir? Uma coisa que eu acho muito importante, Lu, é estar em cada um, assim, ter uma vida com Deus, ter uma disciplina. Legal. De vida com Deus. Ok. É o que eu sempre falo. Quando minhas filhas eram pequenas, a gente ia na Palavra da Vida. Todo ano. Gosto de lá. E eu amo. Esses últimos anos a gente não tem ido, mas eu amo ir para a Palavra da Vida. Sim. É um tempo de muito aprendizado, né? E uma das coisas que elas aprenderam e a gente ajudou elas nesse sentido é de ter uma vida devocional. Ok. Eu acho que uma das coisas que ajuda a gente a mudar, Deus trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, a gente ter essa disciplina de vida devocional. Sim. Então, isso aí a gente procurou fazer também com elas em casa. Desde pequenininhas. Então, a gente fazia devocional com elas. Primeiro fazia com elas. Depois elas faziam, cada uma a sua devocional. Legal. E isso, assim, elas iam
falando conosco das coisas que elas estavam aprendendo e quanto aquilo estava sendo bom. Legal, Então, isso. às vezes, assim, depois que elas começaram a ir para a escola, então a gente desenvolveu o culto doméstico em casa também. Tá. Assim, com assiduidade mesmo. Então, a Ok. primeira coisa que elas faziam, elas se arrumavam, e depois sentavam lá no sofá da sala e ficavam esperando a Olha gente só. para fazer o culto, que era de 5 a 10 minutinhos. Aí depois elas iam para a escola. Que legal, Todos Nadir. os dias. Então, elas Uau. estudavam cedo, super cedinho, já estavam lá Em e a contato gente com a fazia isso. palavra Então, a do gente Senhor. criou esse hábito. Para elas era tão natural e tão, assim, era gostoso, porque Sim. a gente sentia que elas gostavam, Aham, sabe? sim. E até hoje elas falam que elas agradecem a Deus por isso. Que bênção. Então, assim, hoje elas têm vida corrida, Uhum. difícil também. Como todas nós, né? Eu tive, né? Também. Tá. Mas a gente desenvolveu isso na nossa família e, assim, Deus trabalhou muito. Então, hoje eu vejo, assim, o resultado desse trabalho na nossa vida, como Alcançando família, a família, entendeu? né? Então, acho que, mesmo que não seja em família, eu acho que é importante a pessoa que quer servir a Cristo, que quer ter crescer na vida espiritual, crescer com conhecimento da palavra, ter uma vida devocional com disciplina. Que bênção, Nadir. Que bênção. Porque o resultado vem. Uhum. O resultado vem. Deus agindo, trabalhando e moldando a gente, né, o nosso caráter. Amém, amém. Nossa, foi para mim essa palavra, viu? Tô precisando aqui, a gente fica, né, perdida no agito, né, na correria, né, e tantas coisas que a gente vai assumindo, coisas lícitas, coisas boas, né, e a gente vai deixando... Eu acho que assim, mesmo que seja pouco tempo, Sim. 5, 10 minutos, Exato, não precisa ser aquele negócio elaborado, exato, né? Isso, não precisa, porque se você for esperar que você tenha todos os dias meia hora exatos lá para fazer sua devocional e você não consegue, mas se você tiver 5 minutinhos. É verdade. Sabe o que é o pior? Nós temos essa meia hora. Nós temos. Só que a gente prefere ficar ali rodando o celular, o Instagram da vida, né? Eu falo, quanto tempo eu passo nesse celular? Né? Às vezes eu vejo tantas horas, falo, meu Deus, né? E às vezes, muitas vezes, foram usadas de maneira errada, né? Sim. E aí, mas com o Senhor a gente tá sempre cansada, tô correndo, depois eu faço, não, daqui a pouco eu vou, esse daqui a pouco não chega, né? E aí quando a gente percebe, fala, opa, né? Por isso é importante a gente estar sempre em mente, né? Nadir, eu amei conhecer você, foi uma alegria conhecer a sua história, edificou, abençoou muito a nossa vida, com certeza quem está nos assistindo. E agora eu gostaria de pedir para você deixar um recadinho para os nossos ouvintes aqui, né? Uma palavra de esperança, o que você quiser, o que você quiser realmente desejar para as pessoas, né? Para continuar confiando em Deus e fique à vontade. Nós somos falhos e nós pecamos e nós lutamos com problemas, situações difíceis na vida. Todos nós passamos, não tem como a gente se vacinar de ter problemas, mas a gente tem um Deus a quem a gente pode recorrer, buscar e que entregou o seu próprio filho na cruz para morrer por nós, para que a gente pudesse ter a vida eterna. E Ele é a nossa única esperança e é nele que nós podemos depositar a nossa confiança nas tribulações, nos problemas e os nossos pecados. E nele nós podemos esperar e
descansar, que a gente possa, cada um, realmente depositar essa confiança nele. E é isso que eu quero deixar. Amém! Que bênção, que gostoso te ouvir, viu? Esse tenha sido o nosso primeiro bate-papo de muitos, tá bom? Então, tá bom. E volte mais vezes. É um privilégio, viu, Elo? Sim, eu imagino. Agradeço por Nós que essa oportunidade. Sim. Que Deus abençoe esse trabalho, que Amém. Frutifique. Amém. Para a glória e honra do Senhor. do Senhor. Amém. E Ele usa histórias, né? Minha, a sua, para realmente, para que a gente cresça e se desenvolva, né? A igreja dele vai se espalhando pela face da terra, né? Amém. Eu tenho um presentinho para você, antes de você ir embora. Vou pegar aqui. Uma lembrancinha nossa do nosso podcast. Obrigada. E aqui atrás, né, tá o nosso versículo. Eis aqui a tua serva, Senhor, foi exatamente o que você fez, né, na sua infância, posso dizer assim, na sua adolescência. Cumpra em mim, segundo a tua palavra, que Ele continue escrevendo, viu, a sua vida, que seja uma bênção onde vocês estiverem, principalmente aqui em Limeira, com a gente. Deus te abençoe, Amém. Viu, Nadir? Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E você, nós agradecemos muito a sua participação. Curta, comente, compartilhe, deixe aqui a sua mensagem também para a Nadir, depois com certeza ela vai ler, e que você tenha sido realmente abençoado como eu fui. Muito obrigada e até a próxima.